E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com saúde, animados aí, né? Estamos chegando ao final do ano, o mês de novembro está encerrando. Essa é a nossa última aula, né, desse mês de novembro. A nossa próxima aula já será no mês de dezembro, o último mês do ano. Espero que vocês estejam fazendo todas as atividades, né? Estejam aí encaminhando a sua passagem de uma turma para outra, né? Se você está fazendo todas as atividades, então ótimo, né? Porque aí quando a gente enviar para a secretaria a lista da frequência e de quem está fazendo, vocês estarão lá comprovando que vocês participaram e estão entregando as atividades, né, e participando das nossas aulas, mesmo que de forma assim virtual. Então, parabéns aí a vocês que estão acompanhando e vamos para mais uma aula nossa hoje, né? A gente vem falando aí nesse mês, né, da aula de ciência sobre o sistema locomotor. A gente aprendeu um pouco sobre ele no começo, certo? Nossa primeira aula do mês foi sobre o sistema locomotor. A segunda a gente viu o sistema nervoso. A terceira a gente viu o sistema muscular. E na nossa última aula a gente viu o sistema esquelético. Então a gente aprendeu basicamente o nosso sistema muscular ele é. O nosso sistema locomotor, né, ele é composto. Ele é composto pelo sistema nervoso, muscular e esquelético. E a gente já falou ali as importâncias de tudo. Então essa nossa aula de hoje, pessoal, é uma revisão com uma pequena atividade de revisão dessas nossas 4 aulas que a gente já teve, certo? Então, o sistema locomotor. Olha aqui, ó, deixa eu pegar meu celular de apoio aqui, ó. Sistema locomotor. Como a gente pode ver aí na imagem, a gente vê o sistema muscular, o primeiro aqui, ó. Sistema nervoso, certo? Somente os vasos ali, os nervos. E o sistema esquelético, certo? Que aí sustenta o nosso corpo e faz com que a gente se mova. Isso aí tem sido uma importância muito grande para que a gente possa se locomover e para que a gente possa tomar ações do nosso corpo para com a natureza, certo? A gente já viu que o sistema ele é dividido em três, nesse sistema locomotor a gente só consegue se mover se os três sistemas funcionarem coordenadamente juntos para fazer com que a gente mova. A gente já viu que um braço aqui, ó, levantando ou um dedo, simplesmente um dedo, isso acontece tudo porque o sistema nervoso muscular e o esquelético trabalharam junto. Então o sistema esquelético ele é formado tanto por isso como por articulações também, né, pessoal? A gente viu. Então é bem importante a gente saber que ele nos dá sustentação, locomoção e movimento de corpo, né? Ou seja, necessidade. A nossa necessidade de se mover está resumida no sistema locomotor. Então a gente tem esses três aí, né, pessoal? Esses três exemplos do sistema locomotor. E o primeiro que a gente viu, deixa eu só colocar aqui no celular para a gente ver um pouco das imagens também, foi o sistema nervoso, né? A gente aprendeu depois um pouco o sistema nervoso, logo após ali de uma introdução do sistema locomotor em si, certo? Então aqui a gente tem, ó, um exemplo muito bem bom do sistema nervoso, certo? A gente vê aí, ó, o sistema nervoso central, que é composto pelo cérebro e pela medula espinhal, e temos o sistema nervoso periférico, que ele abrange o quê? Todos os vasos aí que estão ligados para os membros e ao redor do nosso corpo, certo? Então, esse é um exemplo básico do sistema nervoso que a gente já tinha visto, que a gente já tinha aprendido e que a gente vem conhecendo cada vez mais, né? É só mais um exemplo aqui para que a gente possa entender melhor, certo? Aqui a mulher, ó, representa o sistema nervoso central com o cérebro e a medula, e o boneco do homem aqui, o sistema nervoso periférico, que leva para as periferias do nosso corpo. E o sistema nervoso ele tem essa responsabilidade de fazer com que a gente tenha ação do movimento, certo? Ali através das sinapses do sistema nervoso, dos neurônios. Então, ele é constituído por todo o tecido nervoso que o nosso corpo tem, como a gente já tinha visto na nossa aula. E ele é dividido em dois, certo? Sistema nervoso periférico e sistema nervoso central, certo? Então isso é interessante a gente saber, porque o sistema locomotor ele já é dividido em três. E os sistemas que fazem parte do sistema locomotor, como o sistema nervoso, também tem uma divisão que é em dois, certo? Então, o, o,
a ordem do movimento é dada ali no cérebro, é levada através da medula espinhal e levada para o periférico, que seja os nossos braços ou perna ou outras partes do nosso corpo, certo? Então, essa parte é bem importante a gente saber por quê? Porque o movimento é dado ali no cérebro. Por isso que muitas vezes as pessoas têm uma parada cerebral, ou seja, um derrame cerebral, e eles não conseguem se movimentar. Ou seja, ficam em vegetação, estado vegetativo. Por quê? Porque não tem uma condição de movimento boa, certo? Outro sistema que a gente aprendeu na nossa aula, e a gente vai ver aqui nessa de revisão, certo? Só para vocês não se perderem aí, a gente está dando essa revisão do sistema nervoso, sistema locomotor, certo? A gente já falou agora do sistema nervoso, e a gente vai falar agora do sistema muscular, que a gente aprendeu também separado em uma aula. E só fiquem aí até o final do vídeo, porque nossa atividade vai vir aí, certo? E vocês vão anotar aí direitinho a atividade para que a gente possa fazer, certo? Então, ó, o sistema muscular, ele é um conjunto de músculos que nos permite movimentação do esqueleto. Então, ó, a gente já tem o nervoso e o muscular agora, que vai nos ajudar simplesmente ali a movimentar o nosso esqueleto, a conduzir o nosso corpo. E tem vários tipos de músculo que o nosso corpo tem. Só de um exemplo, o maior músculo do corpo humano é chamado de sartório, certo? Sartório, ele está contido na perna. A gente vai ver aqui, ó, a foto do sistema muscular, né, completo aí, ó, de frente e de trás, onde a gente pode ver cada músculo dividido. Não sei se vocês já viram essa imagem em academia ou em algum outro lugar, até nos livros mesmo de ciência e biologia a gente consegue ver essa imagem dos músculos e do sistema muscular aí, que nos ajuda, certo, pessoal, a nos dar postura, sustentação do corpo e principalmente a produção do calor ali com o movimento do sangue que circula ali dentro dele. Então, nós também temos uma divisão no sistema muscular. Aí, prestou atenção? Vocês entenderam? Veja, o sistema locomotor ele é dividido em três, né? Nervoso, muscular e esquelético. O sistema nervoso, que faz parte do sistema locomotor, ele tem duas classificações também, central e periférico. O muscular, sistema muscular, que faz parte também do sistema locomotor, ele também tem duas divisões, o liso e o estriado. A gente tem o músculo liso e o músculo estriado. Então isso é interessante. O músculo estriado, ele ali faz parte do sistema cardíaco, daquele sistema que fica perto do esqueleto já colado, e o liso é aquele músculo mais longo que fica composto pelos bíceps, tríceps, certo? Então depende da localização do seu músculo, mas o músculo ele é dividido em liso e também em estriado. Então, ó, sistema nervoso tá ok, né? Ele é dividido em dois, central e periférico. Sistema muscular, ele é dividido também em dois, liso e estriado. E esses dois fazem parte do sistema locomotor. E o último, professor, do sistema locomotor, que a gente viu na nossa aula passada, não tem como esquecer, né, ele, que é o nosso sistema esquelético, certo? A gente até falou brincando que muitas vezes a gente tem a imagem simplesmente dele, né, do sistema esquelético, que é o esqueleto em si aqui, ó, mandei para vocês essa imagem, tudo divididazinha, não sei se foi essa, mas foi uma bem parecida, que tava bem dividido, né, com cada nome de osso aí, ó, e o sistema muscular ele faz parte do nosso sistema locomotor e a gente só vê mais falar de esqueleto quando a gente fala de terror, né, de filme de terror ou de alguma outra situação dessa. Porém, o sistema esquelético ele tem uma importância muito maior do que essa, né? Ele é constituído por osso e cartilagens, certo? E ele tem os tendões ali, os ligamentos que fazem parte desse sistema esquelético, mas a sua função responsável é de sustentar o nosso corpo e de proteger os nossos órgãos. Veja só, a gente tem agora que os ossos para sustentar o corpo, certo? O músculo para ajudar com que os ossos se movimentem e temos o sistema nervoso para dar a informação primeira. Então o botão é ligado ali no sistema nervoso, o músculo entra em ação e leva ao esqueleto. Então é tudo cronometrado, é tudo milésimos, é por milésimos. A ação vem do movimento aqui, ó, com o meu braço aqui vem movendo e o nosso sistema locomotor ele já trabalha ali junto um com o outro sistemas para que isso aconteça. Então ele
além de dar forma ao corpo, né, o sistema esquelético ele vai proteger os nossos órgãos, certo? A nossa caixa torácica aqui, como a gente viu na nossa última aula, protege muitos ossos nossos. E, né, ele nos ajuda na locomoção. Então, pessoal, a gente tem nessa nossa aula de hoje, certo? Essa aula sobre o sistema locomotor, onde a gente viu esse mês todo aí o nosso sistema nervoso, como é que ele trabalha, como ele é que é dividido. A gente viu o sistema muscular, onde a gente viu aí o maior músculo do corpo humano, que é o sartório, que se encontra na perna. Se você pesquisar aí, vai encontrar. Essa aula de músculo foi bem legal, que a gente fez um jogo ali, um quiz, não foi? E muitos acertaram, descobriram ali o nome de vários músculos. Temos o sistema esquelético que ali que é bem dividido, né? O corpo humano ele tem 206 ossos quando o ser humano é adulto. Quando é criança, quando a gente é criança, a gente tem menos ossos, menos não, muito mais ossos, certo? Vou só pesquisar aqui para ter a certeza, mas quando somos criança, nós temos bem mais músculos, certo? E aí quando a gente cresce, a gente vai perdendo alguns desses músculos, desses ossos? Não. Quando a gente cresce, a gente vai junto, esses ossos, nossos ossos se juntam porque eles estão em formação. Ó, uma criança quando ela nasce com cerca de 300 ossos. E aí, com o passar dos anos, ela chega à forma adulta com 206. Agora, por que isso ocorre? Porque ao longo da vida, os ossos vão o quê? Se fundindo um com o outro. A gente tem um exemplo bem interessante que é o da moleira do bebê, né? Que aqui, ó, ele é aberto. Quando a gente nasce, quando a gente é criança, bebê, isso aqui é aberto. E aí os ossos vão se juntando, ossos do braço, principalmente esses pequenos ossos da mão e do pé. Então, uma criança nasce com 300 ossos, mas quando chega à forma adulta, né, já temos apenas 206. Então, é interessante a gente saber isso e que todo esse sistema junto, nervoso, muscular e esquelético, faz com que eu e você tenham um movimento do nosso corpo. Certo, pessoal? Então, deixa eu pegar só a atividade aqui, que tá aqui do lado, né? Deixa eu botar aqui de volta para acompanhar. E aí a gente tem uma atividade que eu coloquei aqui, eu vou colocar no grupo, certo? São apenas 4 perguntas. Eu vou deixar assim para ver se vocês conseguirem copiar, certo? Mas a letra aí tá meio feiosa a minha letra, mas vou falar para vocês e eu vou colocar escrito no grupo essa atividade de revisão desse mês, certo? É como se fosse um mini teste aí para a gente avaliar se a gente conheceu mesmo, se a gente aprendeu, certo? 4 questões sobre o nosso sistema locomotor, certo? Então, primeira pergunta, pessoal, aqui ó, primeira pergunta. O sistema locomotor é composto por quais sistemas? Olha aí, a gente falou hoje na revisão, certo? Nossa primeira aula fala sobre isso. O sistema, anota aí no caderno. Primeiro, o sistema locomotor é composto por quais sistemas, certo? Anota aí no caderno para pesquisar já já. Segundo, aqui embaixo, ó, o sistema nervoso é dividido em dois. Quais são? Fácil, fácil, né? A gente falou sobre isso agorinha aqui. O sistema nervoso é dividido em dois. Quais são? Fácil, fácil, pessoal. Pesquisa aí, ó, primeiro e segundo já, certo? Próximas duas questões aqui, ó. Quarta questão, terceira questão. Desculpa, terceira questão, ó. No sistema muscular, qual é o nosso maior músculo? Falei aqui agorinha, tem na nossa aula aí de sistema muscular, você pode pesquisar. Terceira questão. No sistema muscular, qual é o nosso maior músculo? Pega o caderno aí, anota, certo? E quarta e última questão. No sistema esquelético, quantos ossos tem o corpo humano adulto? Olha aí, a gente falou agora no finzinho. A gente falou agora mesmo, né? No sistema esquelético, quantos ossos tem o corpo humano adulto? Simples e fácil, essas 4 perguntinhas aí é um mini teste para a gente fazer, para ver se a gente conseguiu ter um conhecimento maior aí do sistema locomotor, né? E vocês respondendo, manda para mim pelo WhatsApp, certo? Escreve no caderno aí, ó, tira uma foto, manda para mim, para eu poder corrigir. Se tiver errado aí a gente corrige, a gente acerta, certo? Mas só aqui, ó, fazendo de novo as perguntas. Primeiro, o sistema locomotor é composto por quantos sistemas, certo? O sistema nervoso é dividido em dois. Quais são? Terceiro,
no sistema muscular, qual é o nosso maior músculo? E quarto, no sistema esquelético, quantos ossos tem o corpo humano adulto? Certo, pessoal? Então, com essa atividade aí, eu vou mandar digitado para vocês, certo? No grupo da turma. Se vocês quiserem, me pede também no privado. Professor, manda a atividade que eu vou mandar. Mas, por favor, assistam a nossa revisão. As respostas estão na nossa revisão aqui. Você não vai precisar correr nem pesquisar, apenas assistir a nossa aula, que aí eu creio que a gente vai estar por dentro de todo o assunto, tá bom? Então, mês que vem, na nossa próxima aula, semana que vem, né? Já é o mês que vem, já é o último mês do ano, Natal aí chegando dezembro. A gente vai ter o nosso último assunto do ano e aí eu vou contar para vocês na próxima aula, tá bom? Então, grande abraço, que vocês possam ficar bem. Qualquer dúvida, falem comigo, estarei aí para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.